Mas isso é verdade nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Há tanta coisa, muitas vezes, como eu já falei, nós queremos abraçar demandas que não nos foram dadas. É um convite à contemplação, é um convite a enxergar que Deus, que o nosso Pai, cuida de tudo. Precisamos desejar isso mais do que qualquer uma outra coisa, porque apenas uma coisa é necessária. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, Cisa, a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn, seja muito bem-vinda a esse local, espero que você continue por aqui. Hoje é segunda-feira e, como prometido, nós vamos focar mais em coisas relacionadas à rotina, à produtividade, à organização, a hábitos. E tem um episódio nos evangelhos que sempre que eu leio e medito, fala muito ao meu coração. E nesse sentido também, sabe? Em relação a como a gente caminha, como a gente faz as coisas que nós fazemos, o que é que nós temos dado como prioridade, o que não, sabe? Então, hoje a gente vai conversar com base nesse texto. Em um certo dia, Jesus e seus discípulos estavam passando por uma aldeia chamada Betânia. Acredito que você conhece essa história. E eles foram recebidos na casa de Marta e Maria, que, como a gente já sabe, elas eram irmãs de Lázaro, um grande amigo de Jesus. Então Jesus amava aquela família e ele e seus discípulos foram recebidos ali naquela casa. Então, enquanto Jesus estava ali ensinando, as duas irmãs agiam de formas diferentes. Enquanto Maria aproveitava aquele momento ali com Jesus, ela vai aos pés de Jesus, estava ali sentada aos pés de Jesus, entendendo que ele é o mestre e que ela estava ali para aprender, né? Então é uma posição de servo, uma posição de discípulo. Lá naquele tempo tinha-se muito isso, né? Dos discípulos, daqueles aprendizes se sentarem ali aos pés do mestre para aprender com ele. Então Maria tem essa posição. Já Marta, ela quer servir, ela quer fazer as coisas, então ela sabe que tem muita gente ali na casa dela que precisa comer, então ela tá atarefada fazendo as coisas e ela começa a se incomodar, porque enquanto ela tá trabalhando, a sua irmã tá ali, né, sem fazer nada. Pra lá, pra cá, cozinhando, tirando pó dos móveis, pegando água para um, servindo água para outro, isso aqui é o que tô sugerindo, né? Enquanto a bonita da Maria estava ali sentada aprendendo. Pode isso. E isso incomoda tanto Marta que ela vai e fala, questiona o Senhor. Ô mestre, o senhor não se incomoda que enquanto eu tô aqui trabalhando, a minha irmã esteja aí, sentada? Manda que ela venha me ajudar. Veja, eu acho muito interessante isso. Que ela estava no estado de tanta inquietação que ela começa a olhar para o seu lado e vê que sua irmã não está ali e que a sua irmã não está fazendo nada, né? Então ela pede que Jesus fale, brigue com a sua irmã, né? Porque ela estava certa, sua irmã estava errada. E Jesus, com uma voz terna e mansa, responde: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ninguém poderá tirar isso dela. Gente, sempre que eu leio esse Marta, Marta, é como se Jesus estivesse falando ao meu coração. Evelyn, Evelyn, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E eu queria que você fizesse esse exercício também, assim. Que você pausasse esse vídeo e falasse isso para você em voz alta mesmo. Falar, repetir o seu nome duas vezes, de uma forma terna, de uma forma mansa e dizer, olha, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Já fez isso? Pois é. Então eu sempre isso fala muito no coração, sabe? De que é a nossa vida, né? Muitas e muitas vezes nós andamos assim, ansiosas, preocupadas, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente vive cansada, sobrecarregada. São muitas coisas que nós temos que fazer, muitas áreas, muitas coisas que a gente muitas vezes abraça que não necessariamente a gente precisaria abraçar. É porque a gente quer ser produtiva, a gente quer fazer muitas coisas
Eu, particularmente, eu tenho interesse em muitas coisas. E isso dificulta muito a minha vida, porque eu gosto de muita coisa. Então, talvez você se identifique. Talvez não, mas, por exemplo, talvez você hoje seja solteira, mas você tem a casa dos seus pais, você ajuda sua mãe em casa, você tem sua faculdade, você tem seu trabalho, você tem. Enfim, são várias áreas da sua vida, né, ali tomando o seu tempo e exigindo demandas e muitas vezes até outras, né? A gente muitas vezes não sabe dizer não para algumas coisas e a gente vai se sobrecarregando e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer correr e nesse mundo de internet, nesse mundo de muitas informações, a cada momento a gente tá ali vendo, nossa, eu preciso aprender sobre isso, eu quero aprender sobre aquilo, eu tenho que saber mais sobre isso, e isso vai, tomando a nossa mente, tomando o nosso coração daquilo que verdadeiramente importa. E olhando para esse texto, Marta estava errada em querer servir, em querer cuidar daquele pessoal, afinal eles estavam hospedados em sua casa. Ela estava errada em querer deixar tudo limpo, tudo maravilhoso, fazer comida para aquele povo. Será que ela estava errada? Não, e Jesus não estava dizendo isso para ela. Mas nesse texto eu aprendo pelo menos duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que sim, nós temos coisas, demandas na nossa vida e que devem ser feitas e que devem ser observadas, mas não devem ser feitas com ansiedade e inquietação, de forma apressada, de forma corrida. Eu lembro que na minha festinha de formatura, eu não aproveitei tanto porque eu ficava preocupada se as pessoas estavam comendo, se as pessoas estavam se divertindo, se as pessoas estavam, sabe, eu ficava assim, ansiosa e sentava em um lugar, sentava em outro, estava preocupada se as pessoas estavam tendo minha atenção e acaba que não aproveita, sabe? Mas isso é verdade nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Há tanta coisa, muitas vezes, como eu já falei, nós queremos abraçar demandas que não nos foram dadas. A gente quer fazer mais do que precisa. A gente não sabe dizer não quando deve dizer não. E no final a gente fica frustrada, cansada, desestimulada e a gente passa a se comparar com outras pessoas. A gente passa a olhar para o lado e dizer: olha, aquela pessoa ali não trabalha tanto quanto eu. Ou, ao contrário, a gente olha para uma pessoa que parece fazer mais e de forma melhor e a gente começa a dizer: nossa, mas eu tenho que trabalhar mais porque olha a fulana de tal. Isso não é saudável e essa não é a vida que o Senhor deseja para nós. E, além disso, quando nós fazemos as coisas apressadamente, é muito difícil que a gente faça com excelência como nós fomos chamados para fazer. Né? E a gente falou sobre isso no último Lava e Fala. Eu vou deixar aqui em cima para depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês irem lá assistir se vocês ainda não viram. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a ordem de prioridades precisa ser entendida e seguida. Como assim? De novo, Marta não estava errada em querer trabalhar, em querer fazer ali as coisas que precisavam ser feitas, cozinhar, servir um copo d'água ali. Ela não estava errada nisso. Mas existe um tempo determinado para cada coisa. Me parece que Maria entendeu o que Jesus vai falar em Lucas, é um pouco depois, né? Mas eu acredito que isso já estava ali dentro do ensinamento de Jesus em outros momentos. É que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E existe uma promessa em relação a isso, do próprio Jesus falando: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto será acrescentado. É uma promessa para nós. E é justamente nesse texto que mais acima, Jesus vai falar: olha os lírios do campo, olha as aves do céu. É um convite à contemplação. É um convite a enxergar que Deus, que o nosso Pai, cuida de tudo. E se Ele cuida dos lírios do campo, se cuida dos pássaros, como não cuidaria de nós, homens de pequena fé? São as palavras de Jesus. Então, muitas vezes nós
Esquecemos o que deve ser primordial em nossas vidas, porque nós estamos muito ansiosos com as coisas desse mundo, com as coisas que nós queremos fazer, com as coisas que nós queremos conquistar. E nós esquecemos do que realmente é necessário. Jesus estava ali ensinando. Veja que privilégio que elas tiveram. Lembra, elas já tinham entendido que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, aquele prometido aos seus pais, que foi passando de geração em geração. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, estava ali, em sua casa. E ele estava ensinando. Então, aquele momento era hora de aprender. Marta não entendia isso. Ela queria servir, ela queria fazer e mostrar trabalho, talvez. Talvez viesse de um desejo genuíno de servir a Jesus. Mas aquele momento era o momento de estar com Jesus. O estar com Jesus vem antes do servir, né? Até porque a gente vai aprender a servir a Jesus se nós temos relacionamento com Ele, se nós aprendemos dele. Aí sim nós saberemos como servi-lo da forma correta. Maria entende que estar aos pés de Jesus vinha antes de fazer algo para, sabe? E nós? Será que nós temos sentado aos pés de Jesus? Será que nós temos buscado aprender com Ele? Que Ele ainda hoje nos convida a aprender diariamente através de Sua palavra, através de uma busca de um relacionamento com Ele. Mas qual é o nosso primeiro pensamento quando acordamos? Será que nós estamos ansiosas de passar um tempo com o nosso Senhor, de estar ali meditando em Sua palavra, de estar ali orando e falando com Ele? Ou a gente já acorda pensando no que a gente tem que fazer naquele dia? Nos problemas que a gente tem que resolver, nas coisas que a gente tem que fazer, nos lugares que a gente tem que ir? Jesus diz a Marta, e Ele diz pra gente hoje, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. O Senhor nos chama para um relacionamento com Ele. O Senhor nos chama para andar com Ele. E assim nós poderemos servi-lo da forma que Ele deseja, da forma que a palavra de Deus nos ordena e nos ensina a fazer. Antes de qualquer serviço, nós precisamos buscar crescer em intimidade com o nosso Senhor. Precisamos desejar isso mais do que qualquer uma outra coisa, porque apenas uma coisa é necessária. Apenas isso é necessário. As outras coisas são importantes. Não me entendam errado, são importantes. Nosso trabalho, a nossa faculdade, o serviço às pessoas da nossa casa, o serviço na igreja, tudo isso é muito importante e deve ser feito de novo com excelência, com zelo. Mas nós só poderemos fazer estas coisas sem idolatrar um trabalho, sem idolatrar um dinheiro, sem idolatrar uma profissão, sem botar nossa felicidade nessas coisas, se nós estivermos no Senhor e aprendendo dele. Nós precisamos de relacionamento com o nosso Senhor. Apenas uma coisa necessária. Marta queria ser produtiva, ela queria fazer as coisas ali, queria fazer várias coisas. Jesus percebe a inquietação dela. Você está ocupada e ansiosa com muitas coisas. Muitas coisas ela estava fazendo. Talvez Marta tivesse uma visão da produtividade mundana. Lembra que a gente conversou sobre isso no último vídeo? Se você não viu ainda, eu também vou deixar aqui. Me parece que Marta tinha isso. Tinha essa visão, como muitas vezes nós temos. Mas então, como é que nós podemos agir como Maria nos dias de hoje de forma prática? Primeiro, nós devemos ir ao Senhor, porque Ele já veio a nós recebemos vida, nós estávamos mortos e agora nós estamos vivas. E Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Nós devemos ir até Ele, ir a Ele para aprender com Ele, aprender dele, gastar tempo com a palavra de Deus, gastar tempo meditando na palavra de Deus. O nosso devocional diário não deve ser um momento em que a gente vai ali e faz um check, sabe? Muitas vezes nós tratamos o devocional como algo assim, uma tarefa a ser cumprida no dia, mas que a gente faz correndo porque tem muitas outras coisas nos esperando.
mas apenas uma coisa é necessária. Então que a gente vá sem pressa ao Senhor, que a gente coloque diante dele as nossas inquietações, as nossas preocupações, e que a gente aprenda dele, que a gente aprenda com ele, que a gente aprenda com a sua palavra. Nós devemos separar um tempo para conversar com o nosso Senhor, para ouvir por meio da palavra, mas também derramar diante dele o nosso coração, o nosso louvor, a nossa gratidão, através da oração. E então iremos diariamente fazer o nosso trabalho, estudar, fazer os nossos afazeres com a consciência de que o Senhor já fez tudo por nós e que hoje trabalhamos para Ele, para testemunharmos a esse mundo, as pessoas ao nosso redor, acerca de quem Ele é. Dessa forma, nós não estaremos fazendo as coisas apressadamente, de forma inquieta, correndo de um lado para o outro, como se a nossa salvação dependesse disso. E nós, reformados, né, abrimos a nossa boca para dizer que salvação é pela graça somente, que através da fé em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, se a gente parar para pensar, muitas vezes nós agimos como se salvação fosse pelas obras, como se o favor de Deus para conosco fosse através daquilo que nós fazemos. Então a gente quer correr, a gente quer fazer uma coisa, outra, a gente quer mostrar trabalho, mostrar serviço para receber o favor de Deus, para que, se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar com aquilo que eu quero. A gente não fala isso, a gente talvez nem ouse pensar, mas está ali, ó, no subconsciente, nas nossas ações. Trabalharemos porque entendemos que há graça nisso, que é um presente do Senhor para nós. E buscaremos fazer com excelência, porque fazemos como para o Senhor, por amá-lo, por amar ao nosso próximo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Pense acerca disso, leve isso em oração, peça para que o Senhor te ajude a analisar a sua vida, e isso serve para mim também, para a gente pensar o que é que eu tenho priorizado. Será que eu tenho priorizado o meu relacionamento com o Senhor acima de qualquer outra coisa? Ou eu tenho andado muito preocupada e ansiosa com as coisas desse mundo, com as tarefas desse mundo, com as coisas que eu preciso fazer? Pense acerca disso, ore assim acerca disso. Espero que o Senhor fale ao seu coração como fala ao meu coração. E se você puder, envie esse vídeo para alguém que pode ser abençoado por ele. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe seu like se você gostou do vídeo e se você ainda não é inscrita, se inscreve nesse canal. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.